Olá, seja bem-vindo ao programa Menor Idade, seja bem-vindo à nossa sala de conversa. É sempre um prazer receber-vos ali na nossa sala de conversa. Hoje ali também não te receber Ângela Almeida, que é cabo-verdiana, é filha de pais cabo-verdianos neste caso. Ângela, é um prazer receber-vos ali. Apesar de boa dificuldade na falar crioulo, mas não tenho tentado falar um bocado na crioulo, sobre o projeto que você está a trazer para Cabo Verde. Sim. É mentora de Colo de Mamã. Antes de não dizer exatamente no nosso projeto, que também ser feito ali na Cabo Verde, dia 3 de fevereiro, não te falar um bocadinho sobre Colo de Mamã. Sim, obrigada, antes de mais, pelo convite e para estar ali para falar também daquele projeto e daquele evento que também acontece então dia 13 de fevereiro. Colo de Mamã nasce no dia que foi mãe, no fundo, e acaba durante o processo de gravidez e pós-parto, tinha necessidade de escrever, sempre foi minha terapia. Então, comecei a partilhar aquelas ideias que eu tinha, que a minha experiência na vida materna com o mundo. Então, criei um blog para conseguir expor minhas ideias relativamente à maternidade. Para morrer durante o meu processo de gravidez, comecei a procurar várias informações sobre o que é ser mãe, morrer que também ser aquela aventura. E depois de realidade, quando minha filha nasce, que se correspondia com tudo que a realidade que se vivia naquele momento. Então, a gente necessidade de criar minha verdade, não é? Minha blog para conseguir passar aquela informação para outros mães, para outras famílias. E assim que nasce Colo de Mamã. E de Colo de Mamã, de blog, passa para um canal de YouTube, onde começa a falar com mulheres, com pais, para no começo também desenvolver aquela ideia de falar sobre parentalidade. Inicialmente o projeto nasce mais para falar com mães, para falar de maternidade, mas com o tempo que o Bata passa entende, mas nunca pode falar de maternidade sem falar de paternidade. Então o projeto passa para um projeto de parentalidade, onde está fala e não está desconstrui realidade sobre ser pai e ser mãe no nosso dia a dia. Ele geralmente isto é uma confusão entre parentalidade e paternidade. Exatamente. A ideia exatamente é desconstruir para não perceber exatamente a hora que não está a falar de parentalidade e a hora que não está a falar de paternidade. Exatamente. Daí esse percurso da vossa fora de Cabo Verde, junto-me à comunidade cabo-verdiana, maneira que essa relação entre parentes, a hora que botem a proteção dos direitos das crianças. Claro. Então, naquela situação ali, e a mim nasci na Portugal, minha filha também nasce na Portugal, e aquela realidade que ainda vive, na maior parte, é na Portugal com realidade de descendentes cabo-verdianos, e não tem uma mentalidade e relativamente a nós direito de criança, que ainda não se bem entende o que é aquele direito que a criança tem. Então, está a chamar aquele mora que não tem a voz a essa criança, mora que não luta enquanto mãe, enquanto pai, para garantir aquele direito de criança no nosso dia a dia. E aquela ideia de projeto que entende também, que quebra aquele ciclo ali, a ideia que não tem de criança, a ideia que nós era no nosso tempo, no tempo do nosso pai, mora que não está a fazer a relação com o nosso filho, né? Filho que era ouvido dentro de casa, que tinha direito de dar sua opinião, de expressar suas emoções, e hoje não geração que nunca consigo lidar com frustração, nunca consigo lidar com nossas emoções, nunca foi habituado a expressar emoção, principalmente enquanto homem, né? Pai que demonstra aquela parte para filho, então filho também também ser um adulto sem expressa também aquele lado. Então, claro que o impacto que não tem hoje em dia com aquele projeto ali, que hoje em dia que é só um projeto digital, que não passa também para presencial, e para não conseguir garantir filhos de hoje em dia também tem não te garante direito de criança e adolescente na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, na Portugal, que a realidade hoje em dia estamos muito mais avançado naquele sujeito ali. E queria trazer aquele projeto para Cabo Verde para morrer saber uma questão de paternidade e parentalidade ainda não se está me entende, não é? Paternidade ainda nunca está naquele ponto que antes a matura que a gente desejava, no tempo meninos que criaram pessoa com mãe.
e teu que tem nem registro de pai, então é um tema que não tem que trazer cada vez mais a conversa para não realmente começa a puxar aquela parte de parentalidade e de paternidade. A maneira que tem sido, no fundo, trabalhar essa matéria que tem esse tipo de sensibilidade com a comunidade lá fora? Está a ser desafiante. Deve ser desafiante fazer aquele parte ali, sobretudo com o peixe. Se está surpreendido ali na Cabo Verde, amor, aquele evento ali tem uma adesão para peixe muito mais grande que aquele que a gente faz em na Lisboa. Então, se na 3 eventos que fazem na Lisboa assim, tem 4 ou 5 peixes, é teu. Portanto, aquela adesão lá fora, a hora que a gente fala de paternidade, ainda não tem que lutar um bocadinho mais para não conseguir trazer peixe para a conversa. E isso é surpresa, você pensava que isso ser também no mesmo registro que não tem na Portugal. E ali peixe está interessado na fazer diferença, de ouvir que essa conversa distinta na mesa para não conseguir conversa sobre aquele tema de paternidade e importância de papel de pai na vida de criança. Então, impacto que tem lá fora é muito mais mulher que está no meio daquele assunto ali. E você também sabe, na Cabo Verde também está a ser no mesmo registro. E está a ser surpreso com a adesão que peixe está também ter naquele evento e naquele projeto ali na Cabo Verde. Você tem especialistas para falar sobre isso, aliás, lá fora. Você tem trazido especialistas para falar sobre esta questão de responsabilização parental. Paternidade, neste caso que no fundo é bom foco. Sim. Mas a boa como mentora desse projeto, quando você tem esse contacto direto com a própria família, com as mães, no fundo, qual é que, por você ter um blog, sim, qual é que seja o maior medo, qual é que seja o maior desafio nessa questão dessa relação, sim, entre os progenitores? A maior dificuldade que está no itinerário de mãe é ser mãe que está junto com o pai, ele consegue dar liberdade para o pai entrar naquele espaço parental. Mãe escreve muito, esta queixa uma pai que te ajuda, que te considera mas é uma ajuda, né? Pai está a fazer papel enquanto o pai, mas a maior preocupação de mãe que está num casal é que te consegue deixar o pai participa, para mais que esse crê para o pai participa, esta deixa sempre, se o pai tenta fazer um beijo, que deixa, não deixa-te fazer o que você faz direito. Então a maior preocupação é mais deixa o pai participa e na relação que está para mãe que está solo nessa parte ali normalmente encontra um equilíbrio entre mãe e o pai. Ou seja, a gente mantém a mulher que tem mágoa de fim daquela relação e que consegue então separar aquela questão de relacionamento com a questão parental. Então, teu vez para ser afastado daquele papel ali, ou para morar crer, que querer continuar a fazer aquele papel, ou então para morar mãe também te priva para ir fazer aquele papel. Chama teu vez, ou que não te ouve história, é sempre mulher que te fala de situação parental, não te ouve sempre mais mulher te fala que homem normalmente que te faz teu barulho, como não te costuma falar, relativamente àquele tema ali. E a hora que não te começa a ouvir mais parte de pai, e por isso que eu queria aquele rubrica na YouTube, Pai a Tua Vez, que é para nos dar voz a pai, para se conta também essa versão de história, naquela ligação com os seus filhos. E entende, mas tem uma mulher que te priva pai de ser pai, para morar estar magoado com o tipo de relacionamento que vem ter com o pai e filhos. Então é complicado, não consigo estabelecer aquele ambiente saudável, para no final do dia quem que te paga é o menino, né, com aquela separação, e se nunca consigo encontrar um equilíbrio naquela relação pai e filhos e mãe e filhos, também de ser mais complicado no futuro para a relação com meninos. E exatamente ali que não te entrar naquele momento, aliás, que já agora é uma indicação das Nações Unidas, tem um dia específico que é questão exatamente daquela história, modo de acabar de contar ali sim, que é alienação parental. Exatamente. Não te passar para o segundo tempo, tentar para nos esmiuçar um bocadinho essa questão de alienação parental. A hora que você falar que és mãe, tem indícios de ter exatamente essa questão da alienação?
sim, fala com o pai, não tem entende, mas sim, tem que questão ali. Mas sim, fala com o mãe, era outra versão. Então, eu falo, meu pai, que ele sabe, meu pai, que está presente. Então, não tem sempre uma história, tem sempre duas verdades, não é? Única de lado. Ou várias. Exato, ou várias, exatamente. Mas, a gente tem uma mulher ainda que está com certa maturidade para conseguir separar aquela questão. Nós, mulheres, não tem nada emocional muito mais trabalhar que parte racional também muito mais de homem. Então, acredita também que é mais para aquela questão ali que a mulher tem mais dificuldade para lidar com aquela situação ali de separação. Sei que é uma questão saudável, é que até consigo separar de job, ok, é que foi um bom marido e nós não somos cada certo, mas pode ser um bom pai e contribui naquele papel para uma coisa que tem nada a ver com o que é outro, e pode continuar, tem a obrigação de continuar a fazer esse papel enquanto pai relativamente a ser filhos. Mas não tem uma mãe ainda que está é que admite aquela situação e não tem o pai que está passa realmente por situação de eleição parental grave, com situação psicológica mesmo, de jogo que a mãe está fazendo com filhos, que está conta às vezes histórias para meninos que às vezes nem se tem que saber de algumas histórias, e a própria criança começa a rejeita aquela ligação com o pai. Então é grave, é que não está também mais a fundo naquele tema ali. Nota para o segundo tempo, porque ele é um tema tão sensível. Sim. E modo de dizer, na Cabo Verde que tem uma legislação fechado sobre esse assunto. Mas continuando exatamente nesse parte de responsabilização parental, no fundo, das inscrições que já botei, de conversas, porque há também até uns 2 dias, de conversas que eu botei com pessoas, maneira que você sente exatamente essa questão de parentalidade e de paternidade na Cabo Verde, que pode ser uma surpresa na boa. Sim, estou muito contente com, como já falei, com aquela recepção ali daquele projeto e daquele evento. Nós temos uma família que está cada vez mais preocupada com fazer diferente. Nós temos próprio pai está com vontade de fazer diferente. Nós temos uma geração que cative aquela relação paterno, sobretudo, e hoje é que queria fazer diferença na vida de seus filhos. Então, hoje não está numa etapa e, sobretudo, não está realmente surpreso com aquele feedback que se tem de população cabo-verdiana, para Mauri nos está a um passo mais à frente naquela situação, não querer fazer alguma coisa. Para Mauri realmente a realidade é complicada na Cabo Verde e dados está flá. Então não tem números relativamente àquela situação ali. Então, job famílias jovens, não tem a maioria de público que você também recebe é camada jovem, não é? Não está entre 30 e 40 anos, então é um camada jovem que tem inscrições de casal que ainda capei, nem mãe. Então, não está num período que pais ou casal que está junto diz que interessa para saber o que é a questão de parentalidade responsável, mora que não pode fazer, para não acredita também, mas não tem que fazer aquele papel antes, não é? Antes de escolher pai de nossos filhos, antes de escolher mãe de nossos filhos, não tem que começar a textura também quem que não tem no nosso lado para não construir aquela família. Então, a gente tem uma público que não tem para aquele evento ali, pessoas que se tem inscreve, está muito equilibrado entre pai e mãe, entre homens e mulheres, e está contente, mas não tem um painel e um público variado para não poder debater aquela situação, aquela questão de parentalidade e paternidade, sobretudo, na Cabo Verde. Falando exatamente na realidade que vou conhecer muito bem, que é o país onde é que vou nascer e que vou viver, que é Portugal, olhando também o resto da Europa, aquela situação de proteção de crianças em relação a seus progenitores é teu abalado. Sim. É teu abalado. Na comunidade cabo-verdiana, eu vi o que é que está a dizer ali, na comunidade cabo-verdiana, que esta situação é diferente da que a gente vive na Cabo Verde. Sendo certo que você viver num país onde é que tem leis e tem outras, também não tem leis muito rígidas, sim. Onde é que você tem uma outra abertura, outra mentalidade. Sim, mas a gente também mesmo noutra realidade, a gente, nós africanos, sobretudo, tenta manter aquela tradição que não tem educacional. Então, cada varia teu, por exemplo, no país onde não tem uma proteção grande para a criança relativamente à violência, por exemplo, violência é um tipo de educação que não adota na passada, mas era com violência que não tem educava nos meninos. Então, no país
países europeus, por exemplo, onde está condenado e está ensinado desde na escola, que está fazer palestras para criança, para saber mas se pai ou mãe bater-se, mas eles podem fazer queixa, por isso que tem muito de mim que está, às vezes, se pai soltas esta se qualquer coisa pode ir à polícia, e que ele acontece lá fora. Então, não acredita, mesmo estando em outro país, com outro contexto familiar e realidade também de educação de outro país, às vezes não também que as crença e que o tipo de educação que não tinha antigamente. Então, mesmo se não muda de país, tem um íntima também tem alguns conceitos igual que não tinha ali, ou mesmo se é cultural, não acredita. Mas acho que as pessoas estão muito mais abertas para outro tipo de realidade. Mas não estou também assim, por exemplo, que essa questão de que a educação de branco, não é? Que é uma coisa mais quieto, mas esse que tem muito está chama aquela educação ocidental é uma educação de deixa o menino fazer aquilo que ele quer. É que bem que ele deixa fazer, ouve mais criança, comunica mais com a criança e que ele é uma realidade que nós nunca te comunica com o nosso pai, nunca tinha aquele hábito de falar de alguma questão de projeto nos medo, nos insegurança, nunca tinha voz também dentro de casa, se mamãe com o papai falar uma coisa, que é lei, nunca pôde desviar muito daquele tema. Então, não tem dois lados, entre famílias que está motivado para fazer diferente e que esse que conservador. Para continuar a manter aquele mesmo estando num país que botou botou uma evolução completamente diferente. Ao longo das sessões que botem feito, botem sentido que no fundo tem alguma melhoria, alguma aceitação, alguma forma de dizer, bom, dali no futuro nota estado mais saudável em relação à proteção das crianças. Sem dúvida, e por isso que está linda hoje, continua a fazer aqueles eventos, uma não está íntima, na fim daquele evento ali, está assim, primeiro tudo alguém está com o sentimento de ainda falta mais alguma coisa, não se tem mesmo mais, e claro que não se tem mesmo, educa outro alguém, nunca está com um plano, nunca está com um livro de instruções, então no mês que continua a falar, no mês que continua a estar no espaço de falar e de desconstruir aquela mentalidade, nunca pode hoje fazer um evento, né, e que essa pessoa lá muda a cabeça de um dia para aquele outro. Eles têm toda uma educação, né, se você fala de jovem de 30 anos, é 30 anos que é bem com educação, que gosta e tem que mudar para educar seus filhos. E é que é fácil, mesmo se eu querer fazer hoje, né, e a mim está fazer, né, que não tem prova com minha filhos, sem querer ter uma relação, uma educação mais consciente, mais responsável e mais cuidadosa, né, mais amorosa, é uma coisa que é mais complicada, é que eu, por exemplo, eu nunca te comunicava que eu conheço país, que tinha muito aquela abertura para me falar de vários temas. Hoje, claro que entendo que faz aquele parte ali com os filhos. Então, não acredita, mas naqueles eventos ali, não estou sempre com vontade de fazer diferente, querendo estar xinte. E prova disso é minha mãe com minha pai. Que é uma responsabilidade grande para mim fazer aqueles eventos ali com minha mãe e com minha pai sempre presente nos eventos. E primeiro o evento que faz... falar um bocadinho de boa história também, né? A história da comunidade. Exatamente. Entrelaçado com boa história. Claramente. Vou nascer fora, é boa história também. Sim. Em educação também que te lembra como exemplo para tentar desconstruir também algumas coisas. É que a ponta dedo que minha mãe com minha pai fazia para mim, bom, esse fazia com que informação que eu tinha acesso naquele momento. Hoje nós estamos numa outra geração, não tem acesso a outro tipo de informação, nunca pode manter mesmo educação, mesmo tipo de crença que não tinha há 20, 30 anos atrás. Então, no primeiro evento que me faz, minha pai, depois na final não tem sempre aquele momento de convívio com participantes, e o meu pai falou a um convidado e ele tinha vontade de pegar o microfone para me pedir desculpa. E que era doente. Porque era doente para a Maria que tinha que pedir desculpa. É que tinha de pedir desculpa para a Maria fazer aquilo que estava disponível, coisa que sabia fazer. Então, né? Mas se hoje eu te reconheço, se aquele desculpa que ele me queria pedir, para a Maria saber, então eu podia fazer diferente. Então, hoje nós não podemos fazer diferente. E que esse evento ali, que esse espaço de fala, que esse partilha, não tem camadas, né? Toda idade não tem naquele evento. Então, alguém está sempre com aprendizado. Não só de painel de oradores,
a mim está presa sempre uma especialista que leva é para luz, mas depois a resposta também às vezes de público, de experiência que cada um está vive, e por isso que tem sempre aquele momento de partilha e de debate para não conseguir ouvir também públicos é que te traz questões que o público de Cabo Verde traz, que é a mesma questão que, por exemplo, nos eventos de Lisboa tem. Então, cada evento é um evento, cada partilha que não tem um partilha. E não está a ser sempre mais rico e sempre com muito mais vontade de fazer diferente, que ele não tem certeza absoluta. Esta conversa está muito boa, está muito interessante, mas não te parar ali sim. Não te fazer um curto intervalo, claro, não te voltar a conversar daqui a nada. Para o que está lá na casa, acabou de sair para o lugar. Até já. Olá, já estamos na segunda parte do nosso programa Menor Idade, que hoje queremos receber Ângela Almeida, que é mentora de projeto Colo de Mamã. Mas não tinha dito, na primeira parte agora não ia falar sobre a questão da alienação parental. Tem linha dentro desse projeto, fala também, esmiuça um pouco sobre essa questão de alienação parental, que é uma coisa que nunca te fala de eu, na Cabo Verde que te legislado ainda, mas não tem que trabalhar para tornar lei. Sim, e acho que essa conversa que não te consegue, quanto mais não toca num assunto, mais não te sente, mas não tem necessidade de realmente passa para um outro estádio, nesse caso, parte de legislação. Depois, quem cria aquele programa, aquela rubrica na YouTube, Pai, a tua vez, não sente, mas não tem que falar daquele tema ali. Então, antes eu falava só com mulheres, só com mãe, então tinha só aquela versão de que as mães e de que as mulheres. E quando começa a falar com o país, não entende claramente, mas tem uma outra versão de história e, sobretudo, tem o pai que te passa para aquela para a alienação parental e normalmente a homem que te fala teu e mesmo em Portugal, por exemplo, que tem lei relativamente àquele tema ali, ainda assim, tribunal que terá teu vez razão, nesse caso, a pai. Então, tem teu país que ainda está na luta para conseguir ter uma legislação que te consiga proteger aquele parte ali, que te consiga dar razão e seus direitos enquanto pai. Então, claramente, que não tem que falar, não tem que continuar a falar, não tem que expor que a situação ali, para não conseguir achar um consenso e não conseguir achar uma resposta. Há muita gente que sofre de alienação parental e as que terminam não são o que é, exatamente. Sim. Não é à toa que as Nações Unidas declarar um dia como dia de alienação parental, ou seja, um dia para refletir sobre a questão e chamar a atenção aos governos sobre a questão de alienação parental, mas já que não te falar dele, não estou assim. Sim. Mas tem uma proteção maior, que é o superior interesse da criança e ser proteção a nível cognitivo e intelectual, para proteger também ser parte mais sensível, ou seja, ser psicológico. Sim. Falando nessa linha da questão de alienação parental, quando mulheres estão a falar dessa questão de alienação, o que é que este expor, o que é que este dizer? Normalmente, mãe, ainda até hoje nunca tive um mãe que está falando fácil que alienação parental. Ninguém quer fazer alienação. Ninguém quer te admitir, para mãe tem sempre uma história também por trás. Mas às vezes ela está, às vezes nem tem noção de que é aquela alienação parental. Então, não tem que cada vez mais começa a expor aquela situação. E às vezes, ao quinta fala com alguns mulheres, então fala, mas cara, é bom que tem que, não é? Baixa um guarda, também pai tem que fazer aquela participação. Mas também sempre com que razão, não, mãe, mas mim que tem razão, filha de meu, filha que sou de bom. Né? Na hora de fazer, que foi só um. Então, a responsabilidade tem que ser obrigatoriamente de tudo doce. E lá não se fala de alienação parental, não se fala de um pai que queria fazer esse papel enquanto pai, mas é que se deixar de fazer aquele papel. Então, não tem que, e muitas vezes o pai está desiste daquela tentativa de fazer parte. Não tem o caso que de alienação parental, mas nunca te sabe, e não também sabe o pai que desaparece. Mas para morrer que desaparece de vida de ser filhos, né? Para morrer que deixa de participar, para morrer que deixa de comparecer. Mesmo criança te cria, te pensa, mas pai que cresce sabe de sua existência. Então, não tem que ir bem mais a fundo e depois tem que estar informado também de seus direitos e modo que pode chegar à frente naquela situação. Mas não te acredita e, infelizmente, não chama mesmo o tribunal, mesmo a parte legal, que terá razão na parte na peixe. Então, não tem mulheres que também faziam manipulação
na tribunal e depois continua a fica e depois continua a fica de fora. Portanto, a alienação que só naquele casal. Mas isso ele é um pouco, muitas vezes, é uma forma menos adequada que estes vios à lei. Modo dizer, na Cabo Verde nunca tem uma lei de alienação parental, mas já é uma necessidade, há muito tempo. Sim. Pessoas que têm noção dessa questão da alienação parental, mas homens, modo dizer, eles têm cuidado. Sim. Não falar nessa questão Sim. da alienação parental. Não que que sofrer, mas na comunidade, fora, na nossa comunidade lá fora, quando homens falam nessa questão de manipulação, o que é que mais está a descrever? Porque isto é fundamental, porque quem está lá na casa, por exemplo, pode perceber que, mas, de repente, a ti está a sofrer de alienação. Isso que tem noção. Sim. Normalmente, depois que tem que está naquela situação ali, é que chama, mas tenta, por exemplo, combina, faz o jogo psicológico com o peixe. Então, combina uma hora para buscar o menino, aquela hora, basta um minuto, passa, gosta de pôr bem. Então, ou pega, também sai naquele momento que dia de ir busca, por exemplo, que o pai tem que ir buscar o menino na casa. Que é manipulação de por exemplo, se um meio que arranja um outro companheiro, por norma, lá então, afastamento com o pai, tenta ainda mais afasta o pai de participação de vida de filhos, então ele fala, agora você tem um alguém dentro de casa, por ele tem outro alguém dentro de casa, mas pai é pai, ele tem que continuar a fazer. Mas isto é realidade? Que é realidade. Sim. Na Portugal tem histórias de casos. Aliás, tem uma história de um pai que foi afastado de fazer seu papel enquanto pai e mais tarde me descobriu nem que pai biológico daquele menino. Então, eu também estou mais longe naquela história ali, para morrer, é que só tenta fazer parte seu papel enquanto pai. E às vezes mesmo o próprio paternidade, naquele caso ali, por exemplo, que nem pai biológico era daquele menino. Então, pais que passa por aquela situação onde está a ser completamente afastado, onde mãe está, por exemplo, fala com seu filho, que é mais ou menos adolescente, e apoia o filho contra seu pai. Conta a história, o pai fazia isto, fazia aquilo, e o próprio filho começa a querer distanciar daquele progenitor, para ter uma versão só de ser mãe. Então, não tem uma situação que às vezes não pensa, mas é só que é guerra entre pai e mãe, entre casal, que se não pode fazer assim, mas meio que você tenta afasta cada vez mais pai de fazer aquele papel enquanto pai. Então, a gente tem que desconstruir muito a situação naquele tema ali. E dar cada vez mais exemplo e fala cada vez mais daqueles assuntos. E, sobretudo, o pai. O pai tem que perder aquele medo, homens têm que perder exatamente aquele medo de fazer realmente ser ouvido naquele assunto ali, para morrer, ok, mulher que tem problema de fazer barulho, de bem, única tem que bem, e às vezes. Mesmo. E às vezes pode até exagerar aquela situação para morrer pai que está fazendo nada. Às vezes nem que gosta de aquela situação, então eu deixa ele para lá, que cria confusão, e passa um dia, passa um mês, passa anos. E pai tem uma filha completamente longe de ser filho. Mas ele é uma experiência, por exemplo, a hora que bota fazer esse tipo de programa ali, pode acabar por receber depois mensagens. Afinal, me sofri de alienação parental, mas nunca sabia. Às vezes é nome, o que é que eu devo fazer? Maneira onde é que eu poder procurar ajuda, onde é que eu poder fazer denúncias. Mas de repente, vou dizer que aquela pessoa dá uma entrevista. Exato. Não. Sim. Entendi o caso. Aí vou te entender. Está a falar se vida, está a expor se vida, está a expor também. Sim. Seus próprios filhos. Mas depois vou dizer, não poder... Tenta fazer de maneira que... tem boa imagem. Exato. Mas chegar naquele momento... Coragem que muito difícil conseguir entrevistas de pessoas que sofrem alienação parental. Avós, tios... por pessoas que pensam que é só entre pai e mãe. Exato. Sim.
É tudo uma família. É família. Sim. É que não pode afasta. É tudo uma família. Sim, e normalmente aqui pai afastado, família de pai afastado completamente. Então, e vice-versa. Exatamente. Então, não te acredita também que mesmo o meio que quer aquele papai fazer aquele papel, nem a avó, nem que tem nenhum familiar que te chega perto daquela criança. Então, aquele criança tem perto de uma identidade de um lado familiar. E mesmo, né, com o passar de tempo, não também houve uma criança que tem aquela identidade, sua própria identidade, que sabe essa história de lado paterno, quem que ele é. Então, não também mais além daquele que é. E nessa história toda, este esquecer de um ponto. Daquele mais importante, criança. Exato. Exatamente. Normalmente é sempre criança que te paga na final do dia de que a situação, e por isso, e que é a minha maior preocupação. É fazer sempre, e meu objetivo é falar para mulheres que é meia solo, para não me entender a importância de não ter pai de nosso filho por perto. A minha mãe é solo, mas não tem uma relação com o pai e minha filho boa. Então, não te fazer questão para estar perto de ser filho. Está longe, nunca está no mesmo país, então geograficamente é complicado, já está afastado. Mas um pai que mesmo que está longe pode fazer esse papel enquanto pai. Então, que a minha preocupação ali, mesmo se não tem nossa questão enquanto ex-casal, nunca pode deixar feita aquela questão para nossos filhos. Então, minha filha sabe quem quer ser pai, quem quer família ser pai, e ser pai é super presente. Portanto, mesmo se nunca está naquele dia que nunca quer falar um com o outro, não tem que falar para não ter um filho, não tem que dividir, não tem que partilhar aquele momento com os nossos filhos. Então, chega aquele momento, minha filha tem claramente a vontade para falar com o seu pai, e o meu objetivo é falar também com aqueles mãe que é meia solo, para não tentar facilitar também aquele questão ali, até para o nosso trabalho, não fica muito mais sobrecarregado, ou que não tenta fazer tudo não só. Então não tem que parar de romantizar aquele modo guerreira e meio guerreira que não crescer, para modo para estar lá, é por fazer esse papel, é tem que fazer esse papel. E se nunca deixa fazer aquele papel, nunca pode queixar, depois também não está sobrecarregado, mas está fazendo tudo só, mas tem que correr para ali, tem que trabalhar, tem que... Sim, mas para estar lá, para modo que ter aquele espaço, papai também entra na boa vida, papai participa na educação de bons filhos, é um equilíbrio para tudo doce, e tudo doce participa, e na final do dia, moro no flor, é aquele um que te ganha. Então, e preocupação tem que ser sempre criança. E quando eu dizer que aquele um que te ganha, é uma forma mais simplista de dizer, sim, é o mundo sim. que ganha, a sociedade, porque vou ter uma criança saudável. Tem criança saudável, vou ter um adulto saudável, vou ter uma sociedade, sem dúvida. Vou ter uma sociedade também bastante saudável. Trabalhar este tipo de matéria ali te exige de Ângela alguma sobrecarga. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Como é que tem sido essa experiência? Tem sido, aliás, um começo tão devagarinho que hoje está 100% com aquele projeto ali, para morrer realmente um projeto que bem ganha asa e entende aquela importância que não pode ter realmente com aquele parte. A mim, acredita uma criança, né? Se parentalidade for responsável, saudável para aquela criança, nunca se construi, nunca se tenta bem, como tu costuma falar, fatura que não te paga, daquele investimento que não te faz saudável naquela criança, não te paga lá na frente. Então, se eu não falar, aquela criança saudável é um futuro, é uma sociedade que não também tem melhor. Então, aquela responsabilidade que tem hoje é que só fazer aqueles eventos ali, que só que passa só na parte digital, mas também que passa outras fronteiras para jovens, para camadas jovens, para a formação, para a parte mais de empreendedorismo social, para não conseguir abrange todo o público, para não conseguir falar sobre parentalidade, sobre educação, e ao que não começa a desconstruir aquela conversa, está a ser muito mais fácil no atingir um objetivo que lá na frente não paga uma fatura, um bom fatura com aquele menino que não acaba de educar. Então, a gente claramente para mais caminho difícil que não tem naquele processo de parentalidade, que é fácil, e que é uma realidade também que passa, que ser mãe com o pai é que é uma missão fácil para a mãe não acredita, mas ser pai com mãe não está hoje é muito mais para nós que para nossos filhos, né? Nossos filhos devem ser nosso exemplo. Então, que pessoa que crê para minha filho vencer mais lá para frente, mas é mim que tem que passar aquele exemplo. Porque muitas vezes não tem muita romantização do que é ser pai, do que é ser mãe. Sim, sim. O problema está justamente lá. Não acredita, mas e foi por isso que eu queria aquele projeto ali, para morrer tudo
pesquisa que me fazia no momento que estava grávida, era tudo muito cor-de-rosa, era tudo muito romantizado e certos temas nunca te ouvia falar, por exemplo, amamentação, questão mesmo de sono de bebê. E que é uma questão que dura muito mais tempo, né? Não está a falar sobre parto, não estou só os meios a falar, prepara para parto, que ali, mas e depois, né? Ser mãe que é só naquele parto. Ser mãe começa naquele parto, sobretudo ser pai começa naquele momento lá, mas parece tudo de vida. Então, minha mãe com minha pai, mesmo se Instagram não tem menino, e nesta continua a fazer esse papel enquanto mãe, enquanto pai. Então, querer um papel que não tem para nos vir inteiro. Então, não tem que ter uma responsabilidade para manter aquela positividade. E se alguém já dizia, a gente que nascer preparado, a gente que nascer trazido já aquele cartãozinho, pai e mãe, e tudo lá bonitinho, não te aprender a ser isso ao longo da vida. Agora, falando um bocadinho mais dessa questão da romantização da paternidade, da maternidade, até criar alguns constrangimentos ao longo desse percurso da vida de uma pessoa. Sim. Às vezes vou-te falar, jovens que acabam a ser mãe, a primeira coisa que este falar, eu queria ter um menininho para poder fazer dois totozinhos. É aquela parte mais fácil. É mais fácil. Para poder pôr dois totozinhos, para poder pôr duas coisinhas assim. Mas depois, agora vou-te perguntar, e os desafios, vou saber qual? Exato. Aí que está o problema. Às vezes tem tabu, às vezes nunca quer falar, às vezes está falando, não, nem a vez também ninguém quer falar, então bem vai descobrir. Não fala, não partilha mais a importância desta conversa. Exato, não partilha mais aquela informação. A mim, todas as minhas amigas que estão ao redor, que hoje em dia você também ser mãe pela primeira vez, não está xinda, não está fala direito do que você também contigo, não está preparando direito. Claro que cada mãe é um mãe, cada experiência é uma experiência, mas se não partilha mais, e que eu sou parto, com o Franto hora parto foi fácil, difícil, aquele é um momento, pode ser 2 horas, pode ser um dia, mas depois de que ela começa um outro vida, um mãe nasce, cada filho que nasce também. E eu mesmo estou a super lado de menino, né? Aliás, uma criança nasce, alguém quer de ouvir menino, quer de ouvir mãe. Então começa logo para aquela fase ali. E às vezes pergunta assim, mas está direito, se dia está um banho, se dia está, né? Se dia comer, se... Claro que tem um monte de questão que não tem que preparar e que etapa, não tem que pensar, é só que esse primeiro 3 meses. Depois passa 3 meses e aquele outro fase. Filho tem tudo fácil. E te torna mais uma vez passar de lote, o que é no modo de nós conversa, é responsabilização do progenitor. Sim, que ele também faz uma diferença enorme. Para não vir a parceiro, ou que não entende a responsabilidade que não tem sobre uma criança, acho que facilita muito mais aquele processo. E ao que não sabe, mas tem um outro alguém que ama aquele menino da mesma maneira que você ama, você consegue fazer, torna mais fácil aquele processo de educação e de paternidade, que é uma fase que é duro, para morrer, cada fase é uma fase. Se primeiro que é primeiro 3 meses, depois é 6 meses, depois você começa a andar, todo o tempo tem uma fase. Então, isso que é tempo, não, é a vida inteira. Para morrer passa uma fase também que é outro. E tem sempre desafios, parentalidade é desafio diariamente. E se você está naquele desafio diariamente, bom só. A bom também tem o tempo vida, tem que trabalhar, tem que ser um bom, para morar na tudo que custa, alguém tem exigido de bom. Tem que ser um bom profissional, tem que ser um bom mulher, tem que ser um bom dona de casa, tem que ser um bom mãe. Então, se você está bom só naquela luta, alguma coisa tem que ficar para trás. Alguma coisa fica, porque pode ser bom na tua área. Então, se tem alguém que pode dividir aquela parceria ali com o bom, torna tudo muito mais fácil. Claro que a gente fala assim, às vezes a gente pensa, que é tudo muito bonito. Não, é que é bonito, é duro. Às vezes mesmo o meio com o pai tem que discorda no tipo de educação. Né? Um meio com o pai também com 2 educações diferentes de 2 casas, diferentes de 2 tipos de educação. Não tem que ajustar aquele que entre casal também é importante para não passar para os filhos. Então também é um desafio entre casal, entre parceria de maternidade com paternidade. Mas não te acredita muito, mas se cada vez mais não acredita no potencial que um mãe com o pai por aí tem junto, não te facilita a nossa vida e vida de nossos filhos. Sabe também que para além desse projeto para trazer para Cabo Verde, vou querer encontrar parcerias, Sim. vou querer encontrar a comunidade, Sim. vou querer encontrar organizações não governamentais. Neste desafio ali, exatamente, mas quem que vou querer criar esse laço, vamos falar parcerias ali na Cabo Verde?
O objetivo era criar com associações que trabalham com crianças, que trabalham com pais, associação de pais. Né? O objetivo é trabalhar diretamente quem trabalha com pais. E claro que os jovens, para morrer, se não trabalha com os jovens hoje, se calhar amanhã no começo fazer um evento de parentalidade, para não falar com isso. Exatamente. Né? Então não tem que começar para camadas mais jovens. Para morrer, se desde tempo o jovem não começa a mentalizar, o que é parentalidade, o que é questão familiar, a importância que não pode ter na vida de um outro alguém. Claro que ou que se cria, ou que se arranja um companheiro, ou que se tem um filho, também com outra mentalidade. Então, claro que quem encontra com instituições que trabalham com jovens, sobretudo, na camada de jovem adulto, que é uma fase mais interessante para trabalhar aquele tema ali, e claramente com o peixe, que já está a fazer aquele trabalho, mas que não pode sempre entrega outras ferramentas para não conseguir desconstruir aquela parentalidade e que quebra aquele ciclo, né? Quebra aquele, desconstrui aquelas crenças que não têm limitador. Nós é um povo conservador, nunca pode fugir aquela ideia ali que não tem de passar. Então é muito difícil nos jovens que estão assim naquela fase de 20 e 30 conseguir quebrar aquele ciclo se nunca põe em prática. Não é? Claramente que todo dia ninguém quer saber sair daquele evento ali, sobretudo alguém que ainda começa a fazer aquele papel de educação mais consciente e que também sai naquele dia para bem fica um pai que gosta, se a tua bio gosta, se a tua conversa com o boca, que também ser de um dia para aquele outro. Então não tem que continuar a fazer. A ideia é que colo de mamá para bem cá ver e fazer sumir aquele espaço de conversa. E o objetivo é estabelecer ligações com outras instituições e depois criar semente para continuar a fazer aquele trabalho ali. Então, assim, consigo bem planta 2, 3 sementes para continuar a criar essa conversa, que já sei, mas que está acontecendo dentro do Cabo Verde, que é pioneiro naquela área ali, e ainda bem, quer dizer que antes de antigo já está a fazer alguma coisa e gente já está interessado em falar de paternidade e parentalidade responsável. Então, o objetivo é estabelecer ligações com instituições, com associações que estão interessadas realmente em fazer diferente naquele impacto ali. E às vezes, quando fala sobre instituições, por exemplo, empresas, então acredito, obviamente, que se não conseguir trabalhar com empresas, com trabalhadores de empresas, sobretudo, se não tem um lado familiar saudável, e também ser também um profissional saudável também nessa área. Então, tenta chegar na tudo que é área. Ângela, então resta-me apenas agradecer a boa participação no programa. Já obrigada a mim. No final foi um prazer enorme receber, foi um prazer enorme também falar sobre esta questão de responsabilização parental, responsabilidade da família perante seus crianças, que o evento decorra também da melhor forma, de sair lá uma conversa muito saudável para nós também tentar perceber essa questão de responsabilização parental. Para o que está lá na casa, escusa dizer que é sempre um prazer saber que bota naquele outro lote. De resto, estamos em job. Um dia feliz.